Bom dia, mas bom dia mesmo! O programa Por Amor está no ar e nós temos falado de família. Hoje vamos falar do jovem solteiro feliz com Jesus. Muitos jovens não casaram, alguns não casarão e eles passam por certa pressão social. Às vezes as pessoas querem até indicar alguém ou preparar alguém para casar. E o que fazer dentro desta pressão social e o que as Escrituras ensinam? Bem, o apóstolo Paulo diz que é bom casar, mas também é bom ficar solteiro. Ele escrevendo sobre estabilidade na família, na carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 8 e 9, está escrito: E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. É melhor casar do que viver abrasado. É sempre uma oportunidade para o jovem o casamento. Considerar possibilidades, claro. Mas e se não casar? O apóstolo Paulo está dizendo. Ele até disse, seria bom que, assim como eu, dedicasse a Deus. Então, quando deve pensar em casar? Principalmente aqueles que têm dificuldade com a sensualidade, que não têm controle, que não conseguem viver uma vida de pureza, o jovem cristão, neste caso, é melhor casar. Mas, se não casar, que seja para a glória de Deus, uma vida dedicada como o apóstolo Paulo dizia que vivia. É possível viver feliz, bem, mesmo não tendo casado. Alguns jovens já formados, alguns jovens independentes, podem viver bem para a glória de Deus. Outros podem viver dentro de uma família ou fazendo algum trabalho, algumas atividades. Outros trabalham com crianças. Tudo no amor do Senhor, em reverência ao Senhor, numa vida de santidade é o que importa. Portanto, se casou ou não casou, seja para a glória de Deus. Se for casar, que seja um casamento abençoado, feliz. Mas não se deve casar para ser feliz. É quem é feliz pode casar. Mas se não casar, continuará feliz, porque está completo em Cristo Jesus. E como deve viver um jovem solteiro? O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 3, a partir do versículo 10, diz: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Qualidades que Timóteo tinha. Ele conseguia permanecer naquilo que havia aprendido e estava perto e seguiu o ensino, procedimento cristão, com uma vida de propósito, com fé, longanimidade, amor e perseverança. Um jovem feliz. Um jovem assim é um jovem resolvido. Ele está certo que está no caminho do Senhor, fazendo a obra de Deus para agradar a Deus. Apesar das lutas que o apóstolo Paulo havia passado, tanto no início que Timóteo veio fazer parte da equipe, como em todos os tempos, o apóstolo Paulo lembra disso no versículo 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. As lutas do apóstolo Paulo era para Timóteo o encorajamento, o ensino. Ele era amigo de verdade. É um rapaz amigo. É um rapaz, como ele escreveu aos Filipenses, era um homem de caráter, que ele não conhecia outro igual. Um amigo de verdade, um homem de bom testemunho. E ainda ele continua: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sempre há perseguição para aqueles que querem viver uma vida piedosa, quer seja casado ou não.
Sempre há uma pressão, uma perseguição, lutas, porque o cristão que vive com Deus sofre perseguição, mas permanece porque confia no Senhor Jesus. Portanto, um jovem solteiro que não casou não precisa ficar desesperado. E se não casar, pode ser muito feliz, porque é melhor viver solteiro para a glória de Deus do que casar e se perder na vida não tendo estrutura ou tendo um casamento ruim ou um casamento ácido, destrutivo. É melhor consagrar-se a Deus. E Paulo continua dizendo que o cristão sofre e vence, mas os perversos, como diz Salmos 1, não subsistem na congregação do justo. Versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Não se pode casar para enganar ou para se enganar, não se engane. Dedique-se a Deus, porque o ímpio, o próprio mal o alcançará. Quer seja tendo uma pessoa ao lado ou não, o importante é ter Jesus no coração. E não importe muito com o que as pessoas vão dizer, importa o que Deus pensa a seu respeito. E ele continua dando conselhos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Continue firme. O jovem deve permanecer firme no Senhor Jesus. Ele não pode se entregar a todos os sentimentos. Ele tem que ter controle e continuar firme para o Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Versículo 15, que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, muitos jovens cristãos estão na igreja desde criança, aprenderam a palavra de Deus e em algum momento chega na vida e diz: Deus, e daí? Eu não casei. E como eu vou viver? Viva para a glória de Deus. Sim, tudo que você aprendeu, aplique, sirva, seja bênção, ajude outros, ensine crianças, ensine adolescentes, trabalhe com jovens, pregue o evangelho, seja missionário, mas viva uma vida de pureza, de graça, para a glória do Senhor Jesus. É possível viver uma vida de pureza. O apóstolo Paulo está dizendo isso, ele nos disse isso. E ele continua dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A base de um jovem cristão, quer seja ainda caminhando, esperando um casamento, quer seja noivo, quer já tenha passado um período da vida e não tenha mais ideia de casamento, é baseado nas Escrituras. É viver segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é inspirada e é inerrante. E alguém pode dizer inerrante não. Sim, inerrante. Porque se você pegar a palavra de Deus e tentar colocar no microscópio da ciência, então você vai procurar algum defeito na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é um livro, uma pesquisa científica, é um livro de fé. E nós cremos na palavra de Deus como inspirada. Só a palavra de Deus é inspirada. Nós temos a palavra de Deus inspirada e inerrante. É Deus falando conosco. Então o jovem solteiro se apega à palavra de Deus inspirada, que serve, é útil para repreensão, correção e educação na justiça. O jovem cristão com maturidade, ele não fica vulnerável procurando que alguém decida a vida dele. Ele olha para a palavra de Deus. Claro que ele pede ajuda, que ele compartilha, que ele busca aconselhamento, mas muito mais do que isto, ele busca na palavra de Deus uma vida que agrade o Senhor Deus. Para que este cristão seja aperfeiçoado, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A boa obra aqui não é serviço social, é a obra de Deus.
porque Deus preparou de antemão para que andássemos nela, na obra do amor, da salvação, da graça, da vida, do perdão. É fazer sem nenhum outro interesse, é fazer sem segundas intenções, é fazer por amor, assim como Deus faz a sua obra. Ele não faz esperando aplausos ou reconhecimento, Ele faz porque Ele é bom. E nós podemos e devemos fazer porque Ele é bom, porque Deus é bom. Então, se você não casou, não fique desesperado. Sirva a Deus intensamente. Não faça comparações com os casados. Não haverá analogia suficiente para isto. Os casados têm uma forma de viver. Viva abraçada em Cristo Jesus e que a sua vida seja para a glória de Deus sempre. E alguns pensam, mas eu queria ter um filho, eu queria amamentar. Tenha filhos do coração, seja bênção na vida do outro, pregue a palavra de Deus, ensine, sirva ao Senhor, para que o Senhor Jesus, quando manifestar na sua glória, seja o dia de receber o galardão como o apóstolo Paulo esperava. Não se cobre, não se culpe, culpa falsa. Se o Senhor permitir um casamento, amém. Se o Senhor não permitir, estamos casados com a palavra de Deus. Que o Senhor fortaleça o seu coração, derrame graça e dê-lhe coragem para seguir o Cordeiro de Deus. Quero orar com você. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, fortaleça o nosso coração, nos dê a tua paz, Senhor. Quantos jovens que vivem dias de conflito, alguns não casaram, outros acham que estão chegando a uma certa idade e alguns ficam desanimados. Que esses jovens possam viver uma vida de santidade, de pureza, de graça, de amor, de serviço. São bênção úteis no reino e que o teu nome seja glorificado na vida dos jovens solteiros que são felizes em Cristo Jesus e também na vida dos casados, felizes em Cristo Jesus. Obrigado porque somos corpo de Cristo, membros um dos outros. Ninguém é superior. Somos todos servos de Deus, em Cristo Jesus. Amém. Jovem solteiro, viva toda a felicidade em Cristo Jesus, porque você não é incompleto. Nós somos completos em Cristo Jesus.